Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta. E hoje vamos falar desse terrível Mercúrio retrógrado. Por que falo terrível, né? Porque em cima desse assunto sempre se levanta toda uma aura, muitas vezes de preocupação, de falatório nas redes sociais. Então, como sempre, eu vou tentar aqui ser o mais direto possível para passar para vocês a minha interpretação do que nós temos que fazer e não fazer também nesse período que vai do dia 5 de agosto até 28 de agosto. São cerca aí de 3 semanas em que o movimento retrógrado de Mercúrio acontece. Então, do ponto de vista aqui da Terra, parece que Mercúrio está voltando na sua órbita, porém é uma impressão e que gera repercussões aqui no mundo psicológico, né, na nossa maneira de pensar, de se comunicar, e também gera reverberações a nível material. Coisas estragam, comunicações falham, as redes sociais, acontece alguma pane nessa parte tecnológica, enfim. Então sempre lembrando que os astros retrógrados, eles não são os culpados pelas coisas que acontecem conosco. E também sempre os astros retrógrados são um momento de grande revisão. E é justamente sobre isso que vou falar nesse vídeo aqui. Como que nós podemos usar este momento de Mercúrio retrógrado para revisarmos? Então vamos lá, vamos falar sobre esse período do dia 5 de agosto até 28 de agosto, onde nós temos que ali separar mais ou menos na metade, não é bem na metade desse período, mas existem dois períodos aqui desse Mercúrio retrógrado. Por quê? Porque são cerca de 9, 10 dias em que Mercúrio fica retrógrado em Virgem e depois mais 2 semanas de Mercúrio retrógrado em Leão. E aí, lá no dia 28 de agosto, então, Mercúrio volta para o seu movimento natural, seu movimento direto. Então, nós temos aqui o seguinte. Do dia 5 de agosto até o dia 14 de agosto, o Mercúrio está retrógrado no signo de Virgem. Então, nós temos que cuidar muito, nesse período aqui, com uma autocrítica excessiva, uma natural crítica e julgamento em relação ao que está fora de nós. Temos que cuidar também para não cairmos numa análise excessiva das coisas, porque pensar demais também é um vício. Os vícios não são somente a nível físico, comida, bebida, etc. Não. Existem vícios mentais, como pensar demais, como, por exemplo, ficar pensando demais nos problemas. Vícios emocionais, se vitimizar constantemente, reclamar constantemente da vida. A reclamação também é um vício energético. E aí, claro, os vícios físicos são reflexo desses vícios, digamos assim, a nível mais sutil. Então aqui, esse período, 5 de agosto até 14 de agosto, prestar muita atenção nisso. Uma análise excessiva, pensamentos demasiados. E também prestarmos atenção e revisarmos para ver se nós não estamos caindo numa racionalização demasiada das coisas. Racionalizar demais, pensar demais, levar tudo para o plano mental. Nós temos que sempre, do ponto de vista da espiritualidade, nós deveríamos sempre buscar a nossa mente superior. E a mente superior, ela é intuitiva, ela é direta, ela é divina e ela sabe as coisas. Então, nesse período aqui é muito importante isso. Cuidarmos para não cair naquela questão assim de somente ver o lado ruim das coisas, o lado desagradável, digamos assim, o lado mal das coisas. Então essa é a grande revisão que nós temos que fazer, principalmente nesse primeiro período aqui de Mercúrio retrógrado, 5 de agosto até 14 de agosto. E sempre lembrando, se acontece alguma coisa conosco, né, um arquivo falha no computador, o celular não funciona, perde chave, comunicação falha, enfim. Se essas coisas acontecem, isso são símbolos de elementos que muitas vezes nós não estamos prestando atenção dentro de nós. E aí a vida simbolicamente traz esses acontecimentos que, claro, muitas vezes são acontecimentos bem desagradáveis. E aí nós chegamos então do dia 14 de agosto até 28 de agosto, um período aqui de mais ou menos 2 semanas, no qual Mercúrio continua ainda no seu movimento retrógrado, porém ele volta, digamos assim, para canalizar as energias de Leão. Então aqui muita atenção ao fato de querermos que os nossos pontos de vista sejam aceitos por todos os que estão ao nosso redor. Ou seja,
Aquela ideia vaidosa e orgulhosa de achar que a minha visão é a melhor, que a minha opinião é melhor, que o meu entendimento em relação a tal assunto, esse é o verdadeiro e o restante não vale. Então, muita atenção nesse período aqui, nesse período de 2 semanas, para esse ponto. Por quê? Porque está canalizando ali as energias de Leão. Então, um certo cuidado com um orgulho, uma vaidade, um apego demasiado, né, aos pontos de vista que nós temos. Então, basicamente, quando os astros eles estão retrógrado, e Mercúrio é o principal porque ele rege muito da comunicação, seja da forma como a gente pensa, como a gente se comunica através da fala, através da escrita. Então é um período de uma certa atenção e de muitas vezes não tomar assim decisões muito importantes nesse período, porque às vezes vai gerar lá na frente uma necessidade de ter que fazer algum tipo de revisão. Eu já passei também por períodos desse tipo, de tomar alguma decisão razoavelmente importante num período de Mercúrio retrógrado. Não quer dizer que não possa ser feito nada nesse período, mas normalmente as coisas mas elas vão de uma forma um pouco mais desafiadora. Aí vai lá, falta um documento, falta uma assinatura. Só estou dando um exemplo aqui, né? Então, Mercúrio retrógrado não quer dizer que a gente não pode viajar mais, não pode falar mais nada, não pode tomar nenhuma decisão. Não é isso. Mas muita atenção, muita cautela, mais atenção do que o normal, mais concentração do que o normal. Então, basicamente, é isso que pede Mercúrio retrógrado para todos nós. E, claro, muita atenção nesse período àquilo que a gente falar, né? A fala, a própria escrita hoje, que hoje, claro, vai tudo nas redes sociais, né? Ou no próprio WhatsApp. Então, é muito comum que o que a gente fala, a pessoa não entende. Ou a gente fala e a pessoa entende outra coisa e aí já começa uma desavença. Ou a pessoa nos fala algo, nos escreve algo e aí nós estamos ali lendo ou ouvindo e tentando entender de outra forma, sendo que aquela pessoa não quis dizer aquilo. Então, muita atenção aqui, principalmente à grande ferramenta humana, que é a mente. E os orientais, principalmente, quando falam da mente, falam que ela é um filtro. E muitas vezes esse filtro está sujo. Muitas vezes esse filtro ele não está vendo as coisas como elas são. Então aqui ficam as minhas breves reflexões para esse período, que é um período importante, mas que não há que ter medo. Se nós estamos no caminho da evolução, se nós estamos no caminho do autoconhecimento, da espiritualidade, da transformação, não há que ter medo, porque tudo que vier para nós é para o nosso aprendizado, para o nosso despertar, para fazer com que a gente comece a olhar para aquilo que realmente tem que ser olhado, que é aquela realidade que se encontra dentro de nós e que estaria lá no fundo da nossa alma. Se você gostou dessas reflexões, como sempre, deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal ativando o sininho para receber todas as notificações e até o próximo vídeo. Como sempre, um fraterno abraço a todos vocês.